Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Videoaula IFC, eu sou o professor Júnior e esse é mais um vídeo nosso aqui da série sobre lógica e programação. E hoje, falando um pouquinho sobre o Visual G. Dá uma olhadinha aí. E aí, gente, então vamos falar um pouquinho sobre o Visual G, que é uma ferramenta que a gente vai usar aqui para o desenvolvimento dos nossos códigos, para o desenvolvimento do nosso algoritmo. Vamos dar uma olhadinha aqui o que é esse Visual G, como é que ele pode nos ajudar nessa tarefa de construção de algoritmos. Vamos ver. Essa, galera, é a tela então do Visual G, dessa ferramenta que eu falei. A gente tem aqui na tela do Visual G uma área para a construção dos nossos algoritmos, onde a gente vai digitar os códigos que a gente precisa. O Visual G se utiliza de uma linguagem que nós chamamos de português estruturado, linguagem natural ou pseudocódigo, que é na verdade códigos de programação baseados na linguagem natural, baseados na língua portuguesa. Por isso é mais fácil para quem está iniciando o aprendizado de programação, de lógica, é mais fácil se utilizar de uma ferramenta que faça isso, né? Que nos aproxime da nossa linguagem natural, naturalmente com algumas regrinhas que a gente vai precisar estipular, mas que nos aproxime da nossa linguagem para facilitar a compreensão e o desenvolvimento desses algoritmos. Nós temos aqui também uma área de variáveis de memória, que é onde o Visual G vai mostrar para a gente todas as variáveis que estão sendo criadas por nós, o nome delas, o tipo e o valor que ela está representando naquele momento, de que maneira a linguagem está associando valores àquelas variáveis, isto é, quanto que tem dentro de cada um daqueles espacinhos de memória que a gente chama de variáveis. E aqui embaixo, então, uma área de visualização de resultados, é como se fosse a tela do computador. Todos aqueles códigos que a gente digita aqui, ela vai mostrar aqui nesse lado o resultado daquele processamento. Então, muito simples de visualizar, muito legal essa ferramenta. Gostei bastante e a gente está utilizando aqui para essas nossas videoaulas também. Vamos lá, essa aqui é uma tela que nós chamamos de console simulado do modo texto do MS-DOS. É uma tela que simula exatamente a tela do computador durante a execução do programa. Então, tudo que for sendo processado vai aparecendo aqui e a gente vai ver que ela é muito útil para testar os nossos programas, os códigos que a gente tem digitado, que a gente tem construído aqui com o Visual G. Vamos falar um pouquinho da história do Visual G. Nós estamos usando aqui a versão 3.0 do Visual G. E essa versão, esse programa, ele foi criado originalmente pelo professor Cláudio Morgado de Souza, e segundo o autor da versão 3.0, o professor Cláudio Morgado de Souza abandonou o projeto em 2003 e, segundo ele, me passou os fontes para eu dar continuidade ao seu projeto para os usuários, professores e alunos. E esse professor que está falando aqui é o professor Antônio Carlos Nicolodi. Ele é professor de linguagens de programação em Delphi e C, e de lógica de programação, e também é técnico em informática, foi técnico em informática pelo IFSC, etc. Que tem o currículo dele todo aqui hoje. Ele tá, atualmente, ou pelo menos na época que fez essa tela, ele estava lecionando, onde é que a gente pode ver aqui? Atualmente está lecionando para o grupo Uniaselv e no CEDUP Hermann Hering em Blumenau, Santa Catarina. Então, o professor Antônio, ele pegou os códigos fontes da versão 2.5, que foram então originalmente criados pelo professor Cláudio, e ele implementou algumas melhorias na linguagem, algumas melhorias no Visual G, lançando então a versão 3.0, e é essa versão que nós estamos utilizando. É um software gratuito, muito fácil de aprender, muito fácil a gente usar e nos ajuda muito no desenvolvimento desses códigos aqui. Dicas iniciais, gente. A gente precisa agora começar a combinar algumas coisas aqui. Tá? Então, no desenvolvimento dos nossos programas, nós vamos, até em razão de facilitar a digitação, evitar certo tipo de confusão com algumas palavras do Visual G, nós vamos implementar sempre sem acento, cedilha, etc. Todas as variáveis que nós criarmos e tal. Naturalmente que o texto que nós vamos digitar, que vai ser disponibilizado na tela como orientação para o usuário, esse vai ser um texto corretamente construído, né? Observando todas as regras da norma culta da língua portuguesa. Mas para o nome das variáveis, especialmente o nome de variável, nós não vamos utilizar acento. O Visual G também não distingue maiúsculas e minúsculas, né, no reconhecimento de palavras-chave e também de nome de variável. Então, a gente precisa ficar ligado nisso porque ele não vai fazer essa distinção de maiúsculas e minúsculas. E os comentários, que a gente vai ver depois a importância deles, os comentários são construídos utilizando duas barras, como estão mostradas aqui, a barra de data, né? Duas barras seguidas, a gente está identificando então que aquela determinada linha não é um código de programação, mas sim um comentário que vai dar uma instrução para o usuário que for ler o nosso algoritmo. Essa aqui então é a estrutura básica de um programa em Visual G.
Vamos dar uma olhadinha. Essa primeira parte aqui eu tenho a palavra algoritmo e o nome do algoritmo. É utilizado então para dar nome para o algoritmo que nós estamos construindo. Então, algoritmo, nesse caso aqui, ele vem como sem nome e a gente substitui essa palavra sem nome pelo nome que nós quisermos criar para o algoritmo. Sempre com a delimitação de aspas duplas aqui, como já vem por padrão no Visual G. Essa segunda seção é a seção de declaração de variáveis, né? Então ela tem a palavra var, né, que identifica uma seção de declaração de variáveis, e ela se encerra então com a palavra início, essa item aqui, que vai a palavra início da sequência à próxima seção. É aqui na seção de declaração de variáveis que nós vamos dizer ao Visual G quais são as variáveis que nós utilizaremos, qual é o tipo dessas variáveis, e é nesse momento em que a gente vai construir as variáveis ou os espaços de memória que nós precisaremos para a execução do nosso algoritmo. Essa seção de início é então a seção de comandos, procedimentos, funções. É aqui que a gente vai digitar o código do nosso programa. As linhas de comando são digitadas todas aqui, né? E por fim, a palavra fim algoritmo, que identifica o final do nosso pseudocódigo, o final do nosso algoritmo. Tudo que for digitado depois dela é completamente ignorado pelo Visual G, ok? Então essa é a estrutura básica de um algoritmo e a gente vai trabalhar muito com essa estrutura a partir de então. Só uma observação. Aqui nessa região, nessa área, o Visual G traz uma série de linhas de comentário que naturalmente podem ser ignoradas por nós, mas a sugestão do criador do Visual G é de que elas sejam preenchidas de maneira que a gente possa identificar o algoritmo que nós fizemos a partir da disciplina que foi desenvolvida, o professor que solicitou, uma descrição para que a gente possa dizer mais ou menos o que o programa faz, para que lá na frente, no futuro, a gente ou outra pessoa possa entender quais eram os propósitos daquele algoritmo que foi feito. E em razão de que isso é metadado, é informação a respeito do algoritmo, ela vem então comentada com essas duas barras, nos indicando de que esse código não é processado, ele simplesmente ele é uma orientação para aquela pessoa que for ler o nosso algoritmo no futuro, ok? Vamos lá. Tipos de dados que nós trabalhamos no Visual G. De novo, né? O Visual G prevê 4 tipos de dados: inteiro, real, caractere e lógico, aqueles que nós já vimos, né? Identificados justamente por essas palavras. Então, o número inteiro são aqueles valores inteiros, sem casas decimais. Valores reais, o tipo real identifica aqueles dados, então, do tipo real, quer dizer, com casas depois da vírgula, assim, de maneira simples, né? Para a gente poder explicar. O dado do tipo caractere define variáveis do tipo string, cadeias de caracteres, texto mesmo, né? Identificados entre aspas, como a gente já viu nos vídeos anteriores. E o dado do tipo lógico é aquele que identifica valores verdadeiro ou falso simplesmente, é o tipo booleano, muito conhecido, né? Nomes de variáveis. Então, mais uma vez, aqui no Visual G a gente vai seguir também as mesmas regras que já foram combinadas. E vejam só, o nome das variáveis, esse nome deve sempre começar por uma letra e depois então pode conter letras e números com um limite de 30 caracteres, por convenção do Visual G, né? As variáveis do Visual G podem ser do tipo simples e do tipo estruturadas ou vetores, que nós vamos talvez tratar delas mais à frente. Hoje, por enquanto, nós estamos trabalhando com variáveis do tipo simples, né? Nós não podemos, regra básica, nós não podemos contar com duas variáveis com o mesmo nome, porque uma variável, como a gente já viu, identifica um espaço na memória. Se eu tenho dois espaços na memória com o mesmo nome, quando eu fizer referência a um deles, em que local da memória o computador deve buscar a informação? No primeiro ou no segundo local? Não é possível, então, esse tipo de ambiguidade. Nós não podemos ter duas variáveis com o mesmo nome. Naturalmente, com exceção às questões do vetor, mas isso é uma coisa para o futuro, né? A sintaxe, quer dizer, a maneira de escrever, de declarar variáveis, sempre na seção var, a gente vai digitar a seguinte sintaxe: variável, dois pontos, o tipo de dado. Nome, dois pontos, caractere. Idade, dois pontos, inteiro. Essa é a sintaxe, a forma de escrever, então é a forma de fazer a declaração de variáveis. E um detalhe aqui, ó, variáveis de um mesmo tipo podem ser separadas por vírgula. Então, variável tal, vírgula, variável tal, tipo de dado. Por exemplo, nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3, vírgula, do tipo real, né? Eu separo essas variáveis utilizando uma vírgula para facilitar o código, para torná-lo mais limpo, para facilitar um pouquinho o desenvolvimento do nosso código. Exemplos de variáveis já declaradas. Então, var, a seção de declaração de variáveis, variável a, do tipo inteiro, valor 1, valor 2 do tipo real, separados por vírgula, nome do aluno
do tipo caractere e sinalizador do tipo lógico. Isso são exemplos de variáveis declaradas no Visual G na seção de declaração de variáveis. Operadores aritméticos. Quais são os operadores que nós utilizaremos para a realização de operações aritméticas no Visual G? Operador mais e menos, simples, né? Operadores unários e tal, para adição e subtração. A barra de divisão inversa, que nós chamamos de divisão inteira. Percebam a função dessa barra. O que é uma divisão inteira? Veja um exemplo aqui. Ó. 5 dividido por 2, utilizando-se a barra de divisão inteira, ele tem como resposta 2. Por que tem como resposta 2? Se eu for fazer a divisão convencional, 5 dividido por 2, eu vou ter 2,5 como resposta, concorda? Mas a divisão inteira é aquela que se interessa somente pelo resultado inteiro, sem o seu valor fracionado. Então, 5 barra inversa 2, ou 5 divisão inteira 2, tem como resposta 2, porque 2 é o maior número inteiro possível como resposta a essa conta. Então, eu tenho aqui 5 dividido por 2 é 2, e sobra então 1. 2 vezes 2 é 4, 4 para 5, 1. Lembram disso lá na educação fundamental, que nós fazíamos dessa maneira? Então, 5 dividido por 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 4 para 5, 1. Então eu tenho 2 como resultado, como quociente, e tenho 1 então como resto dessa divisão. Isso é uma divisão inteira. E ele tem precedência então sobre a divisão tradicional, no caso da precedência de operadores, como nós já vimos. A subtração, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão convencionais, então dispensam maiores comentários. Mod ou percentual, né? A gente vai usar a palavra mod, ou então o símbolo de percentual, para dizer, para realizar então o cálculo do resto de uma divisão. Percebam? O resto de uma divisão. Nesse nosso caso aqui da divisão inteira, 5 dividido por 2, se eu colocasse 5 mod 2, eu teria como resposta 1. Por que 1? Porque 5 dividido por 2, ele tem como resposta 2, mas sobra 1. O mod vai me dar o resto dessa divisão. Então, por exemplo, 8 mod 3 tem como resposta 2. Por quê? Porque 8 dividido por 3 dá 2, que dá 6. 6 para 8 sobra 2. Então, o resto dessa divisão é o 2. Né? E ele tem também a mesma precedência do operador de divisão tradicional. A potenciação é o acento circunflexo, como a gente está vendo aqui. É o operador então que nós vamos utilizar para a potenciação. Como, por exemplo, 5 elevado a 2, ou 5 elevado ao quadrado. Né? 5 vezes 5, 25. Então ele tem a maior precedência de todos os operadores que a gente já vai trabalhar no Visual G. Então essa é a forma básica de trabalhar com operadores aritméticos aqui no Visual G. Concatenação de strings, nós já vimos isso, né? Quando eu quero juntar duas strings, a gente tem aqui o operador mais, que é o operador de concatenação de strings. Por exemplo, Rio mais de Janeiro vai ficar Rio de Janeiro. Nós já vimos alguns outros exemplos aqui nessas nossas videoaulas. Então leia primeiro o nome, leia o último nome. Nesse momento eu tenho o primeiro nome que foi digitado e o último nome digitado. Nome completo recebe o primeiro nome mais o último nome. Então aqui eu vou fazer uma concatenação, eu vou juntar o primeiro nome no último nome, colocando tudo isso dentro da variável nome completo, quer dizer, dentro desse espaço de memória chamado nome completo, e depois eu vou poder escrever nome completo como o nome completo aparecendo na tela de uma vez só. Operador mais é o operador utilizado aqui no Visual G para concatenação de strings também. Operadores relacionais, né? Comparações, aqueles operadores de comparação. Então, igual, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual e diferente. Então, eu vou poder fazer expressões do tipo A é maior do que B, né? Então, quer dizer, A é igual a B, A é menor do que B. Esses são os operadores que nós vamos utilizar no Visual G para tratar para fazer essas operações relacionais, para relacionar duas variáveis, dois valores ou duas expressões. No Visual G, uma coisa importante aqui, no Visual G, as comparações entre strings não diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. Assim, ABC em letras maiúsculas é exatamente igual a ABC em letras minúsculas. Ok? E os valores lógicos obedecem à ordem de falso é menor do que verdadeiro. Se eu perguntar verdadeiro é maior do que falso, ele vai ter essa lógica aqui como premissa para a resolução desse problema. Falso é menor do que verdadeiro. Ok? Operadores lógicos também, não, ou e e. Esses são os principais que nós vamos utilizar, então, não, ou e e. Ok? O não fazendo a inversão da operação lógica, o ou identificando uma união, né, dessa operação, mas resultando verdadeiro somente quando os seus dois operandos forem verdadeiros. Desculpe, quando um deles for verdadeiro. E o e, então, é nesse caso, quando os dois forem verdadeiros. Ok?
não inverte o valor, ou qualquer um deles verdadeiro tem como resposta verdadeiro, e o e, todos eles verdadeiros, tem como resposta verdadeira. Ok? Comandos de entrada de dados, gente. O comando de entrada de dados é o comando leia e o nome da variável entre parênteses. O que é isso? Vejam só esse exemplo de programa aqui. Ó. Nós temos uma variável x do tipo inteiro, que foi declarada aqui do tipo inteiro, e eu tenho aqui o comando escreva, digite o valor, que ele vai mostrar na tela essa informação, leia x. Então, o usuário vai digitar um valor, veja, essa é a instrução que foi expressa na tela a partir do comando escreva. Então, o usuário vai digitar um valor, ele digitou 10. O comando leia x pega esse 10 e grava na memória, na variável chamada x, grava esse valor. Portanto, a partir deste momento, a variável x passa a conter o valor 10. O próximo comando, escreva, o valor que você digitou foi. Ele vai botar na tela, o valor que você digitou foi. 2 pontos, escreva x. E ele vai colocar então na tela o resultado da variável x. Então, o comando de entrada de dados é o comando leia nesse nosso caso. Então, leia x. O que ele faz? Pega o valor que foi digitado pelo usuário e coloca dentro daquele espaço de memória ou daquela variável com o nome que foi indicado aqui. Ok? Comando de entrada, comando leia. Vamos lá. Comando de saída, então. O comando de saída nós já vimos e nós podemos ter dois. O primeiro comando de saída é o comando escreva, que ele vai simplesmente colocar na tela um texto, uma expressão, o conteúdo de uma variável, ele vai colocar na tela este valor. Uma observação aqui. Nós, em variáveis do tipo real, a sintaxe desse comando é escreva e a lista de expressões. Poderia ser escreva e o nome de uma variável. No caso de uma variável do tipo real, eu posso necessitar formatar a saída desta variável. O que é formatar a saída dessa variável? Nós sabemos que o computador ele armazena várias casas depois da vírgula. Né? Mas num valor monetário, um valor que identifica dinheiro, por exemplo, não nos interessa 3, 4, 5 casas depois da vírgula. Nos interessa apenas 2, né? Que é o que normalmente a gente trabalha. Então, o valor monetário, muitas vezes a gente vai precisar formatar essa saída. Quer dizer para o Visual G o seguinte, olha, eu quero que tu apresente esse salário de alguém ou o preço de uma mercadoria somente com 2 casas depois da vírgula. E o comando escreva permite isso. Como é que a gente faz? Vamos supor esse comando aqui, ó, escreva, eu tenho considerando uma variável y do tipo real, né, que tenha valores depois da vírgula, eu quero escrever essa variável na tela, o conteúdo dela na tela. Eu vou usar o comando escreva y, 2 pontos, que é o nome da variável, né, a variável y, a variável salário, a variável preço, 2.6, 2.2. O que faz esse comando? Esse comando está dizendo o seguinte, olha, o Visual G, essa variável aqui, a variável y, é uma variável do tipo real. Eu tenho dentro dela valores com casas depois da vírgula, que podem ter muitas casas depois da vírgula, mas não me interessa. Eu quero que tu imprima na tela o valor dessa variável com 6 casas totais, sendo que somente 2 depois da vírgula. Então, este comando aqui vai fazer com que nós tenhamos a formatação das variáveis. Eu poderia botar simplesmente escreva, parênteses, y, fecha parênteses. Ele colocaria o valor completo da variável, com todas as casas depois da vírgula. Mas o comando escreva, parênteses, y, 2.6, 2.2, vai fazer então que nós tenhamos uma variável formatada, uma variável que pode ser apresentada de forma mais adequada para o seu usuário. Então, o comando escreva, a sintaxe dele é escreva, abre parênteses, uma lista de expressões, que pode ser texto, que pode ser uma variável, que pode ser o resultado de uma conta, de uma expressão, né? Nós vamos ver exemplos disso mais à frente. E ele tem então essa particularidade, que é a formatação de variáveis do tipo real permitidas a partir do comando escreva. E nós temos uma outra variação também do comando escreva, que é o escreva L. O que é o escreva L? Ele tem as mesmas prerrogativas do comando escreva, simplesmente que ele pula uma linha logo em seguida. Então, escreva L e o conteúdo de uma variável. Ele vai botar na tela essa variável e vai pular uma linha. Todos os comandos executados a partir depois dele vão ser executados na linha de baixo. Então, escreva L, ele simplesmente pula uma linha depois que ele escreveu aquilo que nós mandamos, enfim, na tela, né? Então, comando de saída nós temos basicamente dois, o comando escreva e o escreva L, ok? Exemplos do comando de saída, vamos lá. Eu tenho aqui um programa onde eu criei a variável x, y, a e l, do tipo real, inteiro, caractere lógico. Essa já é uma tela do Visual G. Uma vez que a gente está executando esse programa, eu já tenho aqui as variáveis todas identificadas nessa área das variáveis de memória. Então, a variável x, y, a e l, do tipo real, inteiro, caractere lógico, e os valores que foram atribuídos a ela por essas linhas aqui. Então, x recebe 2,5, y recebe 6, a recebe teste, e L recebe verdadeiro. Então, está aqui os valores todos na nossa memória.
Exemplos de comando escreva. Aqui a gente está usando escreva L, né? Então escreva L, x entre aspas, quer dizer que é um texto que vai para a tela exatamente da forma como ele está. X, a vírgula, neste caso no comando escreva, separa as instruções que nós estamos querendo que ele publique, que ele escreva na tela. Então, x entre aspas, vírgula, x formatado para 4, 1 e y formatado para 3 e 4. Lembram que a gente falou sobre a formatação de caracteres? Quer dizer, eu tenho 4 casas no total com apenas uma depois da vírgula, 3 casas no total com 4 depois da vírgula, se for o caso. Ah, desculpem, y mais 3, a expressão, né? Desculpem, y mais 3 com 4 casas no total. Vamos ver como é que ficaria isso aqui. Nesse caso, o algoritmo vai escrever x, porque é texto, tá? Texto, x. Ele vai escrever o conteúdo de x, que é 2,5, percebam aqui, ó, 2,5. Só que esse 2,5 tem várias casas depois da vírgula. Mas ele vai escrever o conteúdo de x com apenas uma única casa depois da vírgula, né? Que é o 5. Eu coloquei aqui 4 e 1. 4 casas totais, uma só depois da vírgula. Ficou 2,5. Ele retirou todos aqueles zeros ali depois da vírgula. Y mais 3 é uma expressão numérica que a gente vai, o Visual G vai primeiro resolver essa expressão numérica e aí verificando quanto é que eu tenho Y. Y na memória eu tenho 6. Quanto é que é 6 mais 3? É 9, né? E ele vai formatar com 4 casas totais. Então eu só tenho 9 aqui. Se eu tivesse mais 3 casas ele mostraria, mas no caso eu só tenho 9. Vamos ver essa próxima linha. Escreva A, vírgula, ok, entre aspas. Tudo que tiver entre aspas é texto. Se é texto, vai para a tela da forma como está. O que eu tenho em A? A eu tenho a palavra teste. Ok? A eu tenho a palavra teste. Então vamos lá. Ele vai escrever na tela teste e logo em seguida vai colocar o texto ok, que estava aqui. Certo? Então, texto ok. Aqui é a mesma coisa, só que deixando o espaço. A gente colocou um espaço aqui. Teste ok. Ele vai escrever sempre pulando uma linha. A mais... Ok? É a mesma coisa. A vírgula e esse mais, neste caso de string, de texto, elas têm praticamente a mesma função. Ele vai jogar na tela, vai juntar as duas strings e vai colocar na tela. Ok? E aqui no nosso caso, escreva L. Ele simplesmente vai colocar na tela o conteúdo da variável L, que é um valor lógico que recebeu verdadeiro. Então o conteúdo dela está aqui, verdadeiro. Ele vai escrever na tela a palavra verdadeiro que está aqui. Ok, gente? Vamos analisar então agora um código, um algoritmo inteiro? Vamos dar uma olhada. Esse é o nosso algoritmo, tá? Vamos ver o que cada linha dessa aqui faz. Eu tenho a primeira linha que identifica o nome do algoritmo, nós chamamos aqui de nome completo. Tenho aqui uma seção de comentários, né? Metadados, que a gente são comentários a respeito deste algoritmo. A seção de declaração de variáveis, onde eu tenho a variável primeiro nome, último nome e nome completo, todas elas do tipo caracteres separadas então por vírgula, elas são do mesmo tipo, eu posso fazê-las separando por vírgula. Tem a palavra reservada início, que identifica o início da seção de comandos. Tem o primeiro comando, que é o comando escreva, digite o primeiro nome. Esse comando escreva, digite o primeiro nome, o que ele faz? Ele joga na tela a frase, digite o primeiro nome. O comando leia primeiro nome, o que ele faz? Ele espera que o usuário digite alguma coisa, e assim que o usuário digitar esse dado, o comando leia, e aí nesse nosso caso a variável primeiro nome, ele vai pegar esse dado digitado pelo usuário e vai atribuir a variável primeiro nome. E a partir daquele momento, a variável primeiro nome passa a valer então aquilo que foi digitado pelo usuário. Eu tenho aqui o comando escreva, que é o próximo comando, e entre aspas, digite o último nome, fecha aspas. O que ele faz? Isso é uma orientação que também vai ser dada ao usuário. Ele vai colocar na tela esse texto exatamente como está ali, digite o último nome. É natural que a gente faça essas orientações para o usuário para que ele saiba o que ele tem que digitar. Né? Porque o que o usuário vai ver é o que a gente está escrevendo na tela, então ele precisa saber o que ele vai digitar. Então aqui a gente tem uma orientação para o usuário, escreva, digite o último nome, e aí então agora de novo o comando de leitura, né, de entrada, leia o último nome. O que a gente vai fazer aqui também? De novo, né, o usuário vai digitar essa informação, esse último nome no caso, o comando leia vai pegar essa informação que foi digitada pelo usuário e vai atribuir à variável o último nome. Então, a partir desse momento, a variável último nome passa a valer, então, o último nome do usuário. Aqui a gente tem nome completo, recebe primeiro nome mais último nome. Lembra da concatenação de strings? Então, o que eu tenho aqui a partir de então? Nome completo recebendo primeiro nome mais último nome. E agora eu tenho escreva, o nome completo é, vírgula. O que faz essa parte do comando escreva? Joga na tela essa informação. O nome completo é, vírgula.
Nessa vírgula, é claro que ele não vai imprimir porque está fora das aspas, né? Mas essa vírgula indica que após essa primeira etapa do comando tem uma segunda etapa, que deve também ser impressa na tela, que é o nome completo, quer dizer, a variável nome completo, o conteúdo da variável nome completo. E aí então a gente tem na tela o resultado dessa expressão aqui. Então, galera, vamos dar uma olhadinha nesse algoritmo rodando, então, funcionando aqui no Visual G, a gente simulando valores de entrada. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem então aqui o comando run, o menu run, rodar o algoritmo, F9. Eu posso simplesmente apertar F9 e ele também vai rodar esse algoritmo aqui. Então tá aqui, a gente já tem aqui as nossas variáveis que foram declaradas, né? Ele executou essa linha de comando, já criou os espaços de memória adequados. Esses espaços ainda estão em branco, né? Nada foi digitado, está livre. E aí está simulando para a gente a tela do computador aqui. Então digite o primeiro nome. Vou digitar aqui Pedro, dei Enter. A partir do momento que eu dei Enter, o comando leia primeiro nome pegou a palavra Pedro e atribuiu a variável primeiro nome. Então leia primeiro nome, pegou a palavra Pedro que foi digitada e atribuiu aquele espaço de memória que nós chamamos de primeiro nome. E agora executou o segundo comando, que é digite o último nome. Então está aqui, digite o último nome e eu vou digitar Pedro Silva. Ok? O comando leia o último nome que está aqui, ele pegou então a palavra Silva e atribuiu ao último nome, que é a variável, o último nome, aquele espaço de memória Silva, ok? Vamos para o próximo comando. Nome completo recebe primeiro nome mais último nome. Concatenação de strings. O que esse comando faz? Pega o conteúdo da variável primeiro nome e junta com o conteúdo da variável último nome e une tudo isso atribuindo a variável nome completo. Está aqui o resultado. O comando escreva faz, na primeira etapa, o nome completo essa vírgula então identifica a separação de etapas, né? O nome completo está aqui, o nome completo e depois ele imprime o conteúdo da variável nome completo. O que eu tenho dentro da variável nome completo? Tenho Pedro Silva, está aqui, Pedro Silva na tela. É isso, gente, então esse é o nosso primeiro algoritmo no Visual G, espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre Visual G, a gente vai fazer uma série de exercícios, resolver problemas. Espero que então vocês tenham gostado dessa nossa primeira introduçãozinha aqui e eu volto no nosso próximo videozinho. Um abraço!